Amém. Quando eu era criança e adolescente, toda a minha infância e adolescência, eu gostava muito de jogar futebol. Eu era viciado em futebol. Hoje eu já estou mais velho, já estou mais gordo, não consigo mais jogar como eu jogava antigamente. Mas eu, assim, era viciado mesmo. Todo tempo que eu tinha, eu queria jogar bola. Todo tempo que eu tinha, eu queria ir para a escolinha de futebol. Todo momento, fosse retiro, fosse com os amigos, no prédio de amigos que eu tinha, de primos meus, eu queria jogar bola o tempo todo. E eu levava isso a sério mesmo. Teve uma época na minha vida, eu comecei a fazer escolinha de futebol, e aí eu tive a oportunidade de fazer um teste para entrar no time de base do Vasco. Sou vascaíno, para mim foi a maior alegria da minha vida. Não sei quem é vascaíno aí, inclusive no último culto eu falei da camisa de time. Gente, não me leva mal não, pô. Uma galera veio falar, Luísa, tá maneira a sua camisa, pô. E eu lembro que, era o meu sonho mesmo, eu queria ser jogador de futebol, eu queria crescer e ser um jogador profissional, queria jogar, queria, enfim, fazer isso com todo o meu coração mesmo, queria que fosse a minha profissão. Eu achava que eu ia ser o melhor jogador do mundo em algum momento, e eu lembro que, conheci uma pessoa que era da Igreja Betânia, um amigo nosso, falou, vou te levar para fazer um teste e tal, vai ser a peneira do Vasco, e aí, o dia marcado, eu lembro que quando essa data foi marcada, tinha 16 anos de idade, eu fiquei assim, com uma expectativa tão grande, eu fiquei tão ansioso, que eu lembro que eu fiquei sem dormir alguns dias até que esse dia do teste chegasse. E realmente, assim, eu queria muito que chegasse isso, era o meu maior sonho. Aí o dia chegou, eu fui para lá, com maior alegria, joguei bem, na época eu passei na peneira, por algum motivo, enfim, depois eu não continuei a minha carreira futebolística. Mas enfim, deu tudo certo, esse era o meu maior sonho, mas eu fiquei com uma expectativa muito grande. Cara, tudo que eu queria era viver aquele momento, tudo que eu queria era participar daquilo, era ver aquilo dando certo na minha vida. Depois, ao longo da minha vida, outras coisas foram acontecendo que causaram esse mesmo sentimento. Me lembrei do meu casamento com a minha esposa, foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Como eu esperei por esse momento, como eu fiquei ansioso por esse dia. Eu falei lá no retiro, eu converso com alguns casais aqui que vão se casar. Eu acho que é o maior momento, a maior expectativa. Enfim, quando você conversa com um jovem, com uma jovem que vai se casar, você vê que o que eles mais querem é que esse dia chegue logo. Najib, 2 semanas antes, ele foi fazer uma oração na reunião de oração, falou, Senhor, obrigado por esse milagre que você faz a gente passar, enfim, que você dá pra gente. E é realmente maravilhoso. Depois veio a Manu, a nossa filhinha, 2 anos. Hoje a gente conseguiu, né, um Vale Night, a Lê está aqui comigo. E, enfim, foi também outro momento de muita expectativa. A gente esperou por esse momento, desde a notícia que a Letícia estava grávida, como a gente queria que esse momento chegasse. Quando a gente vive coisas assim na nossa vida, que a gente espera muito, que a gente aguarda com muita expectativa, o nosso coração fica desse jeito. Eu não sei se você já teve algum momento assim na sua vida, alguma coisa que você esperou com muita ansiedade, com muita expectativa, com muita alegria. Como ficou o seu coração? Houve um momento na história em que as profecias a respeito do Messias começaram a se cumprir de fato. E algumas pessoas que estavam por perto provavelmente sentiram isso no seu coração. Esse texto que a gente vai ler daqui a pouquinho vai mostrar isso para a gente. As profecias começaram a se cumprir. Muita gente ali, provavelmente que viveu perto de Jesus, começou a sentir isso no seu coração. Por muitos anos, por muitos séculos, os judeus aguardaram a chegada do Messias. Era o Messias sobre quem as profecias falavam, sobre quem as escrituras do Antigo Testamento falavam. De repente, os sinais dessas profecias começam a se cumprir. Uma jovenzinha muito nova, chamada Maria, ela era virgem, estava prometida em casamento, mas sendo virgem, engravidou, e ela dá à luz um menino. Cara, para pensar, se você olha para alguém hoje, com a barrigona, que está grávida, você não vai pensar que essa pessoa é virgem, obviamente. A única virgem da história da humanidade que teve um filho foi Maria. No momento que ela dá à luz, pastores aparecem no campo,
Enfim, anjos aparecem para pastores no campo e confirmam então essa chegada que era tão aguardada. No dia da circuncisão de Jesus, naquele tempo, o judeuzinho com 8 dias de vida, ele era levado ao templo para ser circuncidado. Nesse momento que Maria e José levam Jesus, algumas pessoas ali, cheias do Espírito, olham para aquele bebezinho e reafirmam a vinda do Messias naquele menininho. Esse menino cresce, inicia seu ministério. Provavelmente muitos que conviveram com ele lá em Nazaré, lá na Galileia, deviam olhar para ele de uma forma diferente. As pessoas souberam o que tinha acontecido com a vida daquela pessoa, daquela família. Deviam ver aquele menininho crescendo, deviam esperar alguma coisa no mínimo diferente, algo que chamasse atenção. E aí, João Batista, a essa altura, Jesus depois cresce, inicia seu ministério, aí João Batista já exercendo o seu ofício de profeta, o povo já reconhecendo João Batista como profeta, olha para Jesus e reconhece nele também o Messias. Quando o João Batista olha para Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Muita gente nesse tempo vem até João Batista para ser batizado como uma simbologia de purificação, de arrependimento, de mudança de vida. João Batista se tornou um grande profeta naquele tempo. Ele se torna alguém muito conhecido, muito famoso entre os judeus. Esse João é que vai olhar para Jesus e vai falar com seus discípulos a respeito dele, que ele era o Messias esperado, que ele não era nem digno de desamarrar as suas sandálias. Mais afirmações a respeito do Messias na pessoa de Jesus. Aí Jesus, então, é batizado por João Batista, as pessoas veem uma pomba descendo sobre ele, que era o Espírito Santo em forma corpórea, e aí um rapaz, então, que tem um encontro com Jesus, chamado Filipe, ele fica tão encantado, ele fica tão apaixonado por esse encontro com Jesus, que a gente vai ler agora o que acontece com a vida dele. Eu quero ler com vocês esse texto, João, capítulo 1, a partir do verso 45. Jesus tinha acabado de chamar Filipe para o seguir. Filipe ficou encantado, provavelmente. E aí o texto vai dizer, João 1,45, que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Eu fico tentando imaginar aqui, eu acho que Filipe deve ter chegado para Natanael, assim, encantado, espantado, falando assim: mano, a gente encontrou aquele cara que a gente ouve há tanto tempo, aquele cara que a gente está esperando por tantos anos, por séculos. Cara, eu acho que a gente encontrou ele. Eu acho que ele é de fato o Messias. É um cara que se chama Jesus, ele é lá de Nazaré. Aí a conversa vai continuar. Natanael olha para ele e fala assim: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? E diz Filipe: venha e veja. Você pode até não acreditar no que eu estou te falando. Você pode achar que é loucura demais. Eu sei, Nazaré é uma cidade menosprezada. Você pode achar que de lá não vem nada bom. Mas, cara, ouve o que eu estou falando. Só venha e veja. Venha e veja com seus próprios olhos. E aí, então, eles vão e o texto prossegue. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Olha que trecho fascinante aqui. Um rapaz que tem um encontro real com Jesus, que vai se tornar um discípulo de Jesus, vai se tornar um apóstolo de Jesus, vai ser um daqueles 12. Ele tem um encontro com o Mestre pela primeira vez. A sua vida muda completamente, ele fica fascinado com Jesus. Então, ele fica tão fascinado, tão encantado com Jesus, que ele sente o desejo agora de contar essa notícia para o seu amigo próximo. Como que ele vai guardar isso para ele? Imagina, cara, eu encontrei um homem que ele parece ser aquele sobre quem as profecias falam. Há tanto tempo, a gente espera por ele. Você precisa conhecer ele. Você precisa conhecer ele. Vem e veja com seus próprios olhos. E aí a gente vai ver coisas impressionantes a respeito da vinda de Cristo ao mundo. E o que isso vai ensinar para a gente? Tudo isso acontece no momento de evangelismo.
a gente vai ver aqui 3 coisas. A gente vai ver que os caminhos do Senhor são improváveis, mesmo sendo perfeitos, eles são improváveis. A gente vai ver que Jesus é Deus e que o seu poder não tem limites. E tudo isso acontece no desejo de um amigo de apresentar Jesus para o outro. Tudo vai acontecer nesse venha e veja. Primeira consideração então que eu quero fazer, eu quero mostrar para vocês aqui os modos improváveis de Deus agir. Deus age de modos improváveis. Os versos 45 e 46, a gente vê a conversa. Filipe encontra Natanael, seu amigo, e diz: a gente achou aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael fica espantado: Nazaré? Como pode alguma coisa boa vir de lá? Filipe então só vira para ele e fala: cara, venha e veja. Venha e veja. Aqui a gente vê que os propósitos de Deus podem surgir dos lugares mais improváveis, e não apenas dos lugares mais improváveis, mas a gente vê, e eu posso te afirmar, que Deus age de modos improváveis. Natanael aqui fica espantado por ser Nazaré. Como assim? Tudo bem, eu também espero por esse Messias. Poxa, é meu sonho poder ver com meus próprios olhos o grande Messias vindo, mas Nazaré, de uma cidade tão assim, era uma cidade que era muito menosprezada naquele tempo. Como assim? O Messias esperado, o Salvador do nosso povo. Como que um cara assim que a gente espera vai salvar a gente do domínio dos romanos? Como? Alguém vir de Nazaré para ser esse Salvador? Nesse tempo, eles ainda tinham um conceito de Salvador equivocado, errado. Eles não esperavam o Messias que eu e você conhecemos hoje, o Messias que vai para a cruz. Eles esperavam, sim, um Salvador que libertasse o povo de Israel das mãos dos romanos naquele tempo. Eles queriam alguém que restaurasse o reino de Israel, o reino físico de Israel. Mas aí a gente vai ver aqui que aquilo que Deus mais quer para cada um de nós pode vir dos lugares mais improváveis. Os planos de Deus geralmente são improváveis. Deus age dessa forma. Eu posso provar para você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 ao 29, ele diz: Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O próprio Jesus, quando estava aqui entre nós, nesse mundo, ele agradece ao Pai, pelo Pai agir dessa maneira. Lucas 10, verso 21, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Os discípulos esperavam um Messias completamente diferente, e eles continuaram com esse pensamento equivocado até o momento da cruz. Eles caminharam com Jesus por 3 anos, e eles continuaram sem entender que o Messias tinha que fazer o que Jesus fez. Eles estavam com a mente, os pensamentos de uma forma completamente equivocados a respeito do Messias. E aí, olha o que Deus faz. Deus vai mostrar o Messias que nós devemos crer em Jesus, nesse cara humilde que vem de Nazaré, e ele muda aqui qualquer percepção equivocada do coração dos discípulos, e vai deixar claro para mim e para você que é isso que ele quer para o nosso coração, para a nossa vida. Essa loucura aqui deixa qualquer sábio sem entender nada. Como assim? Até os fariseus daquele tempo, os mestres da lei, os caras que eram cultos do povo judeu, eles olhavam as profecias e eles achavam que o Messias seria alguém assim. Eles não tinham entendido até então, até que Jesus viesse e ensinasse isso. Galera querida, o que Deus mais quer para a nossa vida é Jesus. Ainda que a gente ache que a gente precisa de outras coisas, o que a gente precisa de mais importante para a nossa vida, o que é mais necessário, o que é mais fundamental é Jesus.
E isso era muito importante para os primeiros discípulos, e isso é muito importante para a minha vida e para a sua hoje aqui. Jesus era o Messias, aquele cara humilde que foi filho de um carpinteiro, que nasceu numa cidade, na verdade em Belém, mas que ele viveu numa cidade lá em Nazaré que era completamente menosprezada. Jesus era um galileu, nem em Jerusalém ele cresceu, pelo menos a palavra não diz isso para a gente. Jesus, esse cara que veio ao mundo há 2000 anos atrás, ele não era um Messias como aquelas pessoas esperavam, como os judeus esperavam, nem mesmo como os seus discípulos esperavam. Mas ele era o Messias que Deus quis revelar. Ele era o Messias que devia vir ao mundo. É o Messias que vai para a cruz. Como assim? Era para ser o nosso Salvador, era para ser um grande rei, era para ser um grande guerreiro, que ia liderar o povo, mas calma aí, ele vai para a cruz. O Messias que morre por pecadores e convida pecadores a abandonar os seus pecados. O Messias que inicia um reino completamente diferente do imaginado. Não é um reino terreno. Não era um Messias reinando fisicamente. Não era um Messias que vem ao mundo para realizar pedidos egoístas dos seus servos. Não é um Messias que está comprometido com os meus anseios, com os meus problemas, com as minhas questões. É um Messias que vem para cumprir a obra de Deus. É um Messias que está comprometido com a sua própria glória. Esse Messias foi revelado em Jesus. Galera, isso aqui era totalmente improvável. O grande Messias esperado por séculos, revelado em Jesus, era algo completamente improvável. E isso tem consequências para a nossa vida hoje. A gente precisa parar de tentar padronizar Deus de acordo com os nossos pensamentos ou os nossos achismos. Pare de ficar tentando ter o controle sobre a sua vida. Aprenda a descansar nesse Deus, porque Ele age de modos improváveis, sim. Entenda isso de uma vez por todas. O Deus que você ama, o Deus que você serve, ou o Deus que você diz amar, que você diz servir, Ele age de modos improváveis. Quantos jovens a gente tem aqui no nosso meio que são os únicos crentes em Jesus na sua família? Esse é um modo totalmente improvável de Deus agir, porque em toda a história, o povo de Deus, a gente vai ver que os pais geralmente ensinam aos seus filhos os caminhos do Senhor. E aqui, por exemplo, no nosso meio a gente tem visto muitos filhos e filhas sendo trazidos, e esses têm apresentado Jesus para os seus pais. Isso é glorioso demais, e eu quero afirmar para você que Deus pode sim trazer toda a sua família para Ele por meio da sua vida. Creia nisso, irmão, creia nisso, irmã querida. Se você tem vivido sozinho dentro da sua própria casa, eu quero te encorajar nessa noite. Deus age de modos improváveis. Ele age de um jeito que você não espera. Deus pode fazer algo maravilhoso dentro da sua casa, dentro da sua família. Não desista. Saber que Deus age de modos improváveis, que Ele não está restrito aos nossos padrões, é algo que deve encher o nosso coração de esperança, de alegria. Deus ainda pode fazer coisas maravilhosas por meio da sua vida. Deus ainda pode fazer coisas maravilhosas na sua família, na vida dos seus amigos, nos lugares em que Ele tem te colocado para estar, para conviver. Creia nisso, querido. Lembre-se, o Salvador do mundo, a gente está falando de Jesus, que hoje é o nosso Deus, Ele revelou isso para a gente, hoje isso faz todo sentido, mas Ele que é o todo glorioso, que um dia vai vir para dar fim à história, e vai iniciar a eternidade, esse Deus glorioso, Ele veio como um servo humilde, numa cidadezinha menosprezada. Esse é o nosso Deus. Permaneça firme, ainda que hoje os caminhos de Deus para você não façam muito sentido, ainda que hoje você esteja vivendo de uma forma que você não gostasse, continue firme. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a verdade da natureza de Cristo, a verdade sobre a natureza do nosso Senhor. Versos 47 a 49 a gente lê aqui: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael se espanta com essa afirmação de Jesus e fala: de onde você me conhece?
Como assim? Como você está falando algo tão precioso e interessante assim para a minha vida? Jesus diz para ele: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Esse trecho, por muito tempo, eu não conseguia entender o que ele quer dizer, mas na verdade era como se Natanael estivesse em um lugar completamente distante ainda, talvez até de modo cronológico, talvez ele tivesse derramado o coração diante de Deus. Tem uma cena do The Chosen que mostra isso, apesar dela não ser bíblica, mas ela ajuda a ilustrar de uma forma como deve ter sido isso aqui. Provavelmente Natanael estava falando com Deus em outro momento, em outro lugar, e aí Jesus agora fala: eu vi você, quando você estava lá sozinho, solitário. Eu conheço você muito antes, Natanael, muito antes de você imaginar. Natanael então declara para ele: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É interessante aqui que Jesus não teria sido reconhecido por Natanael como Filho de Deus se Jesus não tivesse se revelado assim para ele. Se Jesus não tivesse mostrado algo glorioso, algo extraordinário para ele. E existe algo mais maravilhoso aqui ainda. Jesus é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele conhece os nossos corações intimamente, mas o mais lindo é que Ele é quem vem até nós. Ele é quem vem até nós. Jesus conheceu Natanael muito antes dele ter noção disso. Isso tem a ver com aquela música que a gente canta: você me achou antes de eu saber, eu era seu antes de ser. Irmãos, isso é uma verdade gloriosa. Enquanto Natanael acha que ele que vai ver com os próprios olhos, porque Filipe chama ele assim: vem e veja, ele vai todo garotão, eu que vou ver, deixa eu ver se isso aí é de verdade mesmo. Ele descobre que ele já era visto muito antes. Ele já era conhecido por Jesus muito antes. Quando Natanael se dá conta disso, então, ele reconhece Jesus como o Messias e o adora. E nesse momento, ele se percebe diante do Filho de Deus. Nesse momento, seus anseios se aquietam. Nesse momento, o coração dele se acalma. Nesse momento, ele adora de verdade. Aqui a gente vê que o menosprezo, antes ele olhava e falava: de Nazaré, o que pode surgir de bom dessa cidadezinha tão medíocre, tão pequena? De repente, esse menosprezo se transforma em adoração. Os caminhos de Deus são impressionantes para a nossa vida. E Jesus não critica Natanael por essa postura, não. Jesus recebe a adoração de Natanael. Jesus caminha depois com Natanael. Jesus ama Natanael naquele momento. O verdadeiro conhecimento de Cristo, ele acontece não quando a gente acha que conheceu Ele, mas quando a gente percebe que nós é que somos reconhecidos muito antes. Esse é o verdadeiro reconhecimento de Jesus como o Messias, como o nosso Deus, como o nosso Senhor. Provavelmente você já deve ter tido experiências com Deus assim, que você estava no seu quarto, e aí você achou que você ia buscar, e você ia fazer acontecer, e você ia ter um encontro com Jesus, e Ele é quem vem, e Ele é quem enche o teu coração, e Ele é quem mostra para você que Ele te conhecia muito antes, Ele se importava com a sua vida há muito tempo. Essa é a natureza gloriosa do nosso Senhor. Ele nos ama, Ele dá a sua própria vida por nós. Ele conhece a gente muito antes da gente saber quem Ele é. Ele se deixa achar. Ele se deixa achar. Ele vê cada um de nós, Ele nos ama dessa forma. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece os nossos defeitos, as nossas inquietações, as nossas imperfeições, as nossas tristezas. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele é assim, e Ele ama a gente dessa forma. Antes mesmo de qualquer uma dessas dificuldades existirem. E Ele vai para uma cruz para fazer com que todas essas dificuldades sejam destruídas. E a gente pode passar a ter uma vida cheia, uma vida plena, com alegria verdadeira, com paz abundante. E por fim, a terceira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, a gente vê a grandiosidade do poder de Deus. Versos 50 e 51, Jesus diz:
Natanael, você crê porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira. Você crê porque eu estou falando algo para você que para você é extraordinário, mas você vai ver coisas ainda muito maiores, Natanael. E Jesus acrescenta, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui já está dizendo e antecipando que Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único caminho para a gente conseguir chegar até o céu. Os anjos, eles andam sobre o poder de Jesus. O poder de Deus não tem limites. O poder de Deus é ilimitado. Jesus já conhecia Natanael bem antes. Ele já tinha visto o coração de Natanael bem antes. Depois ele vai deixar claro para Natanael que esse discípulo veria coisas muito maiores. Irmãos, sério, de fato isso aconteceu. Jesus viveu entre nós, Ele viveu aqui uma vida perfeita, Ele se comprometeu com a sua missão, Ele foi até o fim, Ele ensinou aos seus discípulos coisas gloriosas, para que os seus discípulos começassem a igreja, dessem continuidade à igreja. Ele curou muitas pessoas, Ele deu autoridade à igreja para continuar a sua obra, Ele enviou o seu Espírito, Ele fez mortos ressuscitarem, Ele fez 5 pães alimentarem 5.000, Ele fez doenças incuráveis desaparecerem, Ele fez demônios fugirem de medo. Ele tem todo o poder. Esse é o poder do nosso Deus. E todo esse poder Ele usa para demonstrar o seu amor e livrar cada um de nós da morte e do pecado. Ele tem todo o poder e Ele faz todas essas coisas gloriosas, Ele faz todas essas coisas grandiosas, muitas até que a gente olha e acha impossíveis, mas o seu poder é usado para demonstrar todo o amor que Ele tem por cada um de nós. E Ele vai para uma cruz e Ele salva a nossa vida e Ele perdoa os nossos pecados. Que amor é esse? Que amor é esse? O Deus que ama a gente tanto, Ele tem todo o poder para cumprir o seu propósito em nós e através de nós. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Diante dessas coisas maravilhosas, eu quero trazer 4 aplicações. Diante do que a gente pode ver a respeito de Jesus aqui nesse texto, eu quero falar de descanso, quero falar de evangelismo, eu quero falar de adoração e de confiança. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a descansar. A primeira aplicação que a gente vai tirar desse texto para a gente é descansar. A gente viu aqui, agora há pouco, os caminhos do Senhor. Eles podem ser totalmente diferentes do que você imagina. Deus age de modos improváveis, guarde isso no seu coração. Deus pode agir de uma forma completamente improvável, basta olhar para a palavra dEle para perceber isso. Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor, a gente precisa viver todos os nossos dias com a convicção de que Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando de todas as áreas da nossa existência. Ainda que a gente hoje não veja algumas coisas acontecendo que a gente gostaria que acontecesse. Se você ainda não arranjou um namorado, uma namorada, talvez você esteja exatamente no lugar que Deus quis para você. Porque Deus age de modos improváveis. Se você ainda não conseguiu o emprego desejado, talvez seja exatamente o que Deus quer para você nesse momento. Abrindo parênteses, eu não estou falando para a galera que é preguiçosa, que não quer trabalhar, não. Eu estou falando para aqueles que se empenham, trabalham, correm atrás, enviam currículo, que querem fazer mesmo o seu melhor, mas ainda não conseguiram uma posição melhor, um salário melhor. Talvez você ainda esteja exatamente no lugar que Deus quer para você. Deus nos conhece muito antes da gente saber. Ele mostra isso na conversa com Natanael. Quando a gente lê o Salmo 139, verso 16, a gente percebe essa verdade. O salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você já parou para imaginar que você é amado assim por Deus? Deus conhece cada dia da sua existência, os que você já viveu, os que você ainda vai viver. Ele conhece você desde o embrião. Ele conhece a sua vida antes mesmo de você nascer. A gente não precisa viver ansioso. A gente não precisa viver com medo. Ele sabe muito bem sobre a sua vida. Ele realmente te conhece. Mas Ele deseja
que você aprenda mais a descansar nele do que conquistar os seus objetivos pessoais. Às vezes a gente fica muito preocupado, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, mas a gente não precisa viver assim, não há necessidade. Imagina que o Mark Zuckerberg, dono lá do Facebook, te convide para jantar num restaurante muito caro. Imagina essa situação hipotética. Se você senta na mesa com ele, você vai se preocupar se ele tem dinheiro para pagar a conta ou não? O cara é bilionário, ele tem bilhões de dólares. Você vai sentar tranquilo, você vai comer. É claro que isso também é improvável, ele te chamar. Mas que ele vai pagar, ele não tem problema com isso, ele tem grana para isso. Como que a gente vive a vida com Deus, se preocupando se Deus pode ou não fazer? É óbvio que Deus pode fazer, então descanse. Segunda aplicação para a nossa vida, evangelismo. A gente precisa evangelizar. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente se entrega a Ele de todo o coração, naturalmente a gente vai querer apresentar Jesus para os nossos amigos. Filipe, aqui no texto, de uma forma muito clara, ele ficou maravilhado por ver o Messias tão aguardado na pessoa de Jesus. A primeira coisa que ele faz é falar com o seu amigo. Qual é o método que ele usa aqui? Cara, vem e veja. Eu já falei demais. Você pode não acreditar, mas vem e veja. Vê com seus próprios olhos, tira suas próprias conclusões. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Você pode usar, por exemplo, a sua vida. Você pode chegar para um amigo seu, para uma amiga sua e falar, eu não sei o que você pensa a respeito da minha religião, do meu Jesus, do meu Salvador, mas eu sei que eu era assim e eu agora sou assim. Cara, eu era viciado em droga, eu era viciado em pornografia, agora minha vida é uma vida livre. Agora eu amo Jesus, agora eu vivo com uma alegria que eu não consigo nem explicar. Vocês lembram daquele cego que foi curado por Jesus? Aí os fariseus chamam ele para averiguar essa cura. Aí o cego diz lá para os fariseus começam a perguntar, cara, como que isso aconteceu? Será que isso é verdade mesmo ou não? E tal, como é que foi? Conta os detalhes. O cego chega para os fariseus e fala assim, olha, eu não sei como ele fez isso comigo, não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Cara, eu não faço ideia. Dei de cara com ele, eu sei que eu era cego desde que eu nasci, e ele fez algo em mim que eu passei a ver. Isso é um evangelismo mais eficaz. A mudança real que acontece lá no nosso coração. Quando Jesus se torna o nosso Senhor, o nosso Deus, necessariamente existe mudança, existe transformação. A gente só precisa mostrar isso para as pessoas. A gente só precisa mostrar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares. Você não precisa ficar tentando insistir, você não precisa ficar tentando provar com argumentos. Os argumentos sem a atuação do Espírito Santo não vão adiantar muito. Talvez adiantem lá na frente, lá na eternidade, no dia do juízo. Mas eu não estou falando sobre isso agora, estou falando do momento da pessoa crer e ouvir a respeito do Evangelho. Você pode chegar e falar, cara, você pode não acreditar, mas o que ele fez na minha vida é algo impressionante. É algo impressionante. Você pode usar, por exemplo, o testemunho da sua igreja também. Vem e veja. Cara, olha a minha igreja. Olha que coisa maravilhosa. Olha quantos irmãos, quantas irmãs que eu tenho aqui nesse lugar. Olha como 900 pessoas se reúnem no retiro de carnaval e tudo fica bem. Poderia parecer uma loucura, mas, cara, dá tudo certo. Olha como tanta gente convive aqui e se esforça para caminhar junto no mesmo propósito. Você pode apresentar a sua célula dessa forma. Olha só, vem e veja. Vem, cara, vê como a galera aqui se ajuda, como a galera aqui se importa um com o outro, como a gente caminha junto, como a gente come junto e fica feliz na presença um do outro. E a ponte para Cristo. Tudo isso só é possível porque o nosso Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele está no meio da sua igreja. Esse tipo de evangelismo, esse tipo de testemunho é poderoso, porque é Jesus que é o nosso Deus, Ele é quem é o glorificado. Quando a gente aponta para Ele e fala das coisas boas que Ele pode fazer, Ele pode usar isso para a sua glória de fato, e muita gente pode vir a conhecer e pode ser liberta do pecado. Galera, não tem como. Quanto mais encantado a gente fica com Jesus, quanto mais maravilhado a gente fica com Jesus, quanto mais feliz a gente fica com Jesus, mais a gente vai querer falar dele, mais a gente vai querer apresentar ele, mais a gente vai querer exaltar o nome dele. Eu me lembrei do meu pai. Meu pai, ele é um cara que ele, quando gosta muito de uma coisa, ele tenta mostrar isso para todo mundo, até todo mundo pelo menos experimentar o que ele está falando. Ele faz isso com café, ele faz isso com várias outras coisas.
Uma das últimas que eu me lembrei foi sobre a Nômade, que é um aplicativo de banco digital que ajuda você a transferir real para dólar e tal, e ajuda pra caramba. Pô, ele falou isso para todos os pastores, ele falou isso para os presbíteros, ele falou isso no conselho, ele falou isso para o professor da academia, para todo mundo. Olha só, você já ouviu falar no Nômade? Olha só o que isso aqui faz, aqui lá. A gente tem que ser assim com as coisas de Deus na nossa vida. A gente fica encantado com aquilo que Jesus faz. Cara, você já ouviu falar de Jesus? Olha o que ele fez comigo, eu preciso te contar. Pô, ontem à noite eu estava de um jeito, eu comecei a buscar e ele me trouxe uma alegria impressionante. Você não quer viver assim também não? A gente precisa viver dessa forma e evangelizar desse jeito, porque o nosso Deus, ele é assim. Terceiro lugar, adoração. A gente precisa adorar. Quando a gente conhece a Cristo verdadeiramente, a gente vai ser levado à verdadeira adoração. A primeira coisa que Natanael fez foi adorar, foi se curvar diante do Senhor. Ele não foi obrigado a fazer isso. Jesus não falou para ele, olha só, agora se curva diante de mim. Foi algo natural, foi algo que veio de dentro, porque ele se deparou com o Messias de fato, o Filho de Deus. Cara, não tem outra explicação. Quando você conhece Jesus de fato, você vai adorar. Foi isso que aconteceu com Natanael. E a gente viu que o menosprezo se transformou em adoração. E o que é lindo, o que a gente já falou aqui, é que antes a gente é conhecido por Ele. Isso torna o amor dele mais impressionante ainda. A gente só adora verdadeiramente quando a gente percebe que foi reconhecido por Ele antes. E isso vai ter a ver com reconhecimento, com gratidão, com entrega total. Quando a gente é conhecido por Jesus, a gente adora verdadeiramente, porque só assim a gente sabe como a gente é de fato. Nós só nos conhecemos quando nós conhecemos aquele que nos criou. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. A gente só conhece verdadeiramente o nosso próprio coração, quem nós somos, quando nós conhecemos aquele que nos criou, aquele que nos formou. Então nós precisamos reconhecer Jesus como o único Senhor, como o Salvador das nossas vidas, e precisamos adorar com todo o coração. E por fim, confiar. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Confiança aqui tem a ver com obediência. Eu quero trazer isso para a gente essa noite aqui. O que eu quero dizer com confiar tem a ver com obedecer. Se Jesus tem todo o poder e é quem Ele diz que é, nós precisamos aprender a confiar na sua vontade, que é ótima, maravilhosa, perfeita para a nossa vida. Quando a gente olha para Adão e Eva lá no Éden, a gente vai perceber que a questão lá era sobre confiar nas palavras de Deus. A queda veio porque eles não confiaram nas palavras de Deus. Vocês lembram da história, do relato da criação? Deus criou todas as coisas e Ele colocou no meio de um jardim chamado Jardim do Éden, uma árvore que se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E Deus ordena a Adão e Eva que não comessem dessa árvore, que não comessem o fruto dela. Cara, tinha coisas maravilhosas, eles podiam comer de tudo que Deus tinha feito, só de uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Só não era para comer daquela árvore ali. Ela daria, obviamente, o conhecimento do bem e do mal. E isso eu acho que soa um pouco estranho para a gente numa primeira leitura, porque perceber que eles conheceriam o mal, a gente até entende. O pecado, obviamente, da desobediência afastaria eles de Deus. Isso é algo mau, isso é algo ruim. Esse pecado, essa maldade corromperia tudo de bom que Deus havia feito pelo ser humano. E assim aconteceu. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, e conhecer o bem? Quem que não quer conhecer o bem? Por que conhecer o bem seria uma coisa ruim para eles? Deus queria que eles entendessem que o bem eles conheceriam na vida com o próprio Deus, no dia a dia. Eles tinham que confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus, a comunhão com Deus seria o próprio bem. Mas Adão e Eva não fazem isso. Como eles pensam, eu quero ter o controle sobre isso. Eu quero saber o que é o bem para mim. Eu não quero ouvir de você o que você acha que é bom para mim, não. Eu quero saber o que é o bem e o que é o mal. Eu quero ter o controle sobre isso, eu não quero depender de Deus, e é isso que acontece. Eles preferem não confiar em Deus, eles preferem ter o próprio controle, e é exatamente isso que Deus não quer para a minha vida e para a sua. A gente precisa aprender a obedecer ao nosso Senhor, entendendo que Ele pode fazer todas as coisas, e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, a gente precisa aprender a entender isso, Ele quer o nosso bem. No diálogo com Natanael, Jesus mostra isso, e Ele ensina Natanael a confiar. Tanto que Ele diz, você creu, só porque eu falei essas coisas, só porque eu te mostrei algo tão simples,
Só porque eu mostrei e falei que eu te conhecia antes, coisas muito maiores vão acontecer. Você vai ver, confie em mim, aprenda isso desde agora, Natanael. Aprenda a confiar nas minhas palavras. A obra de Jesus é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente só precisa aprender a confiar que Ele é assim e Ele pode realizar coisas maravilhosas. Então coloque toda a sua vida nas mãos do Senhor. Quero concluir aqui afirmando que Jesus é fascinante. Jesus é fascinante. Às vezes, a gente pode ler coisas a respeito dele, ou às vezes a gente ouve coisas grandiosas que ele faz, e a gente pensa, e a gente às vezes tende a duvidar, a gente fica pensando, será que isso é verdade mesmo ou não? A gente tem aquela dúvida, aquela descrença. Quantas vezes a gente já passou por momentos assim? Muitos aqui já passaram por isso, em algum momento. Os discípulos de Jesus, que viram ele agindo, que viram ele fazendo coisas maravilhosas assim, com os próprios olhos, também duvidaram. A gente vê que Tomé duvidou, Pedro duvidou, João duvidou, todos eles em algum momento duvidaram. Ainda assim, Jesus é capaz de fazer todas as coisas, e muito mais do que a gente ousa imaginar, porque ele tem todo o poder. Em todos os casos, a gente pode e deve fazer como Filipe, quando fala com seu amigo Natanael. Olha, parece difícil de acreditar que o Messias venha de Nazaré, mas eu vou falar só uma coisa para você. Vem e veja. Vem e veja. Eu não sei se isso é grandioso demais para você, não sei se você acha fantasioso demais. Vem e veja. Eu não sei se essas coisas são surreais para você, para o seu entendimento, para a sua sabedoria. Só vem e veja. Quantos jovens aqui no nosso meio têm tido vidas transformadas? Quantos jovens aqui no nosso meio têm crescido na presença de Deus, têm aprendido a viver uma vida cheia de paz? Quantas pessoas aqui no nosso meio têm sido curadas de doenças físicas, de doenças emocionais? Quantos aqui têm aprendido a ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com sabedoria, que têm vivido para a glória do nosso Senhor? Vem e veja. Venha e veja. Jesus continua fazendo as suas maravilhas aqui nesse lugar. Ele continua fazendo as maravilhas dele nos nossos corações. As pessoas podem duvidar, mas diante de fatos fica muito mais difícil. Só venha e veja. Creia que Jesus pode fazer isso também na sua família. Ele pode usar a sua vida. Não existe coração tão duro que não seja quebrantado pelo Espírito de Jesus Cristo. Não existe situação impossível que Jesus não seja capaz de agir e glorificar o seu próprio nome. Na hipótese mais extrema, Ele vai mudar completamente o nosso coração. E a gente vai conseguir passar por qualquer circunstância cheio de paz e certeza de que Ele está ali do nosso lado, que Ele está perto, Ele está caminhando com a gente. É por isso que a melhor forma de autoconhecimento é o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Porque nós somos totalmente dependentes de quem Ele é para nós. A gente precisa saber quem é Jesus. Galera querida, não esqueça, Deus pode agir de modos improváveis e geralmente Ele age assim. Ele é Deus e Ele tem todo o poder para fazer coisas inimagináveis. Então, aprenda a descansar, apresente Ele a todos os amigos que você tem, a todos que puder, adore de todo o seu coração e confie com todo o seu coração no seu amor e no seu cuidado. Que seja assim na nossa vida. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque ela ensina coisas tão gloriosas para a gente, muito obrigado porque ela apresenta o nosso Salvador de uma forma inimaginável, impensável. Nós te adoramos por isso, Senhor. Obrigado porque você escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Você escolheu os fracos desse mundo para envergonhar os fortes. Obrigado porque você age dessa forma, Senhor. Ajuda a gente a permanecer firme nos teus caminhos. Ajuda a gente a descansar no Senhor. Ajuda a gente a espalhar o teu evangelho. Ajuda a gente a confiar no Senhor de todo o coração. E que a gente te adore em espírito e em verdade. Você é o nosso Deus. Você é o nosso Senhor. Nós queremos te entregar todo o nosso coração mais uma vez. Seja adorado aqui no nosso meio. Seja exaltado. Toda a glória e louvor pertencem a você, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Mantenha o nosso coração agora firme, que a gente te louve com tudo que a gente tem, com todo o nosso ser e com toda a nossa força. No nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Eu queria convidar